Olá, irmãos e irmãs, família carismática. Estamos aqui nesse momento para encerrar o nosso workshop do Ministério de Formação. Com grande alegria que venho até vocês nesse domingo, Dia do Senhor. Eu me chamo Cristiane, sou da Arquidiocese de Florianópolis, participo do grupo de oração Rainha da Paz, na paróquia de Santo Amaro. E nesse tempo o Senhor me chamou a estar coordenando o ministério aqui no nosso estado. É um chamado diferente, iniciamos o ano com muitas atividades, mas eis que o Senhor permite, esse tempo de quarentena que nós estamos vivendo. Já são mais de 4 meses que nós estamos, de uma certa forma, isolados, mas que o Senhor quer nos trazer algo novo. Ele quer nos chamar a viver um tempo novo. Você já viu nos outros momentos que o Senhor ele quer nos fazer formadores novos. Ele está nos preparando para um tempo novo. Então, nesse tempo, acabamos de viver na semana passada o Congresso Nacional do Ministério de Formação. E se você teve a oportunidade de viver todos os momentos, as pregações, você já vai estar entendendo um pouco melhor tudo isso que nós estamos falando. Se você não teve ainda a oportunidade de ver, eu desafio você a buscar os conteúdos do Congresso, porque eles foram muito enriquecedores para nosso ministério. E eis que nós vamos falar nesse momento, então, sobre o que fazer como Ministério de Formação. Se nós não estamos aplicando o processo formativo, que era aquele básico, não podemos aplicar nenhuma formação presencial, que é como se fosse o nosso munus do nosso ministério. Nós não estamos podendo fazer isso. Se fala muito, não pode isso, não pode aquilo, mas o que podemos? O que nós temos que fazer enquanto Ministério de Formação? É isso que o Senhor quer nos falar nesse último momento, desse final de semana do workshop. Eu convido você a abrir a sua palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 10. E eis que a palavra diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, do fim do mundo entoai seus louvores, que o mar celebre com tudo o que contém, assim como as ilhas com seus habitantes, que o deserto e suas vilas elevem a voz, assim como os acampamentos onde habita Cedar. Que os povos de Petra clamem alegremente, que do alto das montanhas lancem suas aclamações, que deem glória ao Senhor e espalhem seu louvor pelas ilhas. Tal como um herói, o Senhor avança, como um guerreiro, ele desperta o seu ardor, lança seu grito de guerra, como um herói que afronta seus inimigos. Muito tempo guardei o silêncio, permaneci mudo e me contive, mas agora grito, como mulher nas dores do parto. Minha respiração se precipita, vou devastar montanhas e colinas, secar toda a vegetação, transformar os cursos de água em terras áridas e fazer secar os tanques. Aos cegos farei seguir um caminho desconhecido, por atalhos desconhecidos eu os encaminharei. Mudarei diante deles a escuridão em luz, as veredas pedregosas em estradas planas. Todas essas maravilhas eu as realizarei, não deixarei de executá-las. Retrocederão, cheios de vergonha, aqueles que se fiam nos ídolos e que diziam às estátuas fundidas: sois nosso Deus. Palavra do Senhor. Primeiramente, nós precisamos glorificar o Senhor por tudo. A palavra de Isaías vem nos dizer: cantai um cântico novo. Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor de um modo novo, de um jeito novo. Já não podemos mais ser os mesmos do que éramos antes da pandemia. Não podemos ser os mesmos que vivíamos como
acostumados naquela rotina, cheios de compromissos, cheios de agenda, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e até mesmo reclamávamos. Ai, eu não tenho tempo, é muita coisa, tem formação hoje, formação semana que vem, eu tenho que planejar esse ensino, fazer o outro, tem essa turma que não está sendo bem pastoreada. E o Senhor disse, chega, pare, pense, é com você, é comigo. Nós já vimos nos outros ensinos que o Senhor nos chama a viver uma vida de intimidade, de santidade. Já vimos que o Senhor nos chama a ser como Maria e não como Marta. Já vimos que nós precisamos ser esse escudo. Mas como viver tudo isso? Como ser um escudo? Como viver a santidade? Como viver a intimidade do Senhor? Então o Senhor nos diz, por muito tempo guardei o silêncio. Talvez você fique pensando, né? Eu como formador, formadora, eu tive que ficar em silêncio. Foi me tirado tudo. Eu não posso mais formar, eu não posso mais fazer aquilo que era próprio do meu ministério. Então nós guardamos esse silêncio. É um ano de guardar esse silêncio para quê? Para que a gente possa voltar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa nos formar. O Senhor vem dizer que vai devastar tudo aquilo que já tinha. Ele vem destruir tudo aquilo que vinha acontecendo de ruim, os cegos, secar tanques, destruir o caminho. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se vamos poder voltar a nos reencontrar mês que vem, ou no outro. O tempo não nos pertence mais. Então, o que nós queremos hoje dizer a vocês é o que eu, como formador, tenho que fazer. Se eu não posso formar o módulo básico, se eu não posso formar coordenadores, se nem o grupo de oração presencial nós estamos podendo viver, o que eu posso fazer? Então, eis que o Senhor vem dizer, você precisa voltar para si, você precisa se formar. O que nós temos feito, meus irmãos, nesse tempo de pandemia? Onde você tem colocado o seu tempo? A sua agenda, que você teve que mudar tudo, largar de mão, porque eu não sei a de vocês, mas a minha estava rabiscada praticamente todos os dias, finais de semana, tinha algum encontro, e eu deixei ela de lado. E eu disse ao Senhor, Senhor, agora os meus dias te pertencem. Os meus dias são teus, não são mais meus. Eu quero, Senhor, que tu me modele. Eu quero, Senhor, que tu vá me conduzindo. E eu preciso muito agradecer aquilo que eu estou tendo a graça de ter um sacerdote me orientando, me conduzindo, um sacerdote que vai dando um caminho de formação. Você também precisa buscar qual é o seu caminho de formação, qual é o seu jeito, onde você vai se encontrar com o Senhor, mas não apenas essa intimidade. Eu conversava com uma pessoa hoje, ela dizia, as pessoas estão muito acostumadas a só querer. Eu quero fogo, eu quero avivamento, eu quero beber, eu quero curas, mas não querem viver aquilo que é próprio de ser cristão, as dificuldades, as lutas, as batalhas. Então eu preciso de formação. Formação é catequese, é nos catequizar. No livro do Vinícius, onde ele fala do plano, né? O plano para os próximos 3 anos, no primeiro ano ele trata, que é esse ano que nós estamos vivendo, de resgatar a identidade. Ano que vem vamos trabalhar em guardar a identidade. E no outro ano, propagar a identidade, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Ele fala da liderança comprometida. Ele diz assim, aos que foram confiados o pastoreio e o serviço nos grupos de oração, requer-se plena consciência da responsabilidade de exercer uma liderança sadia em favor da comunidade, liderança sensível às necessidades do povo e à direção do Senhor,
líderes zelosos, comprometidos, retos, servis, homens e mulheres tementes a Deus, que assumem os seus postos com vigor e fervor. A verdadeira liderança é serviço. O verdadeiro líder é aquele que precede os irmãos no serviço, o servo de todos os servos. Somos chamados a servir os irmãos e não a nos servirmos dos irmãos e da obra do Senhor. Então, como que nós vamos ser essa liderança comprometida, ser os primeiros a servirem quando nós pudermos estar nos encontrando presencialmente, se a gente não nos alimentar, não buscar esse crescimento espiritual e formativo dentro da minha vida pessoal? São José Maria Escrivá, ele diz assim: trabalho, os instrumentos não podem estar enferrujados. Normas, há também, para evitar o mofo e a ferrugem, basta pô-los em prática. Então, como que eu vou evitar a ferrugem do meu ministério nesse tempo? Como se eu não estou formando? Eu preciso me formar e estudar. Se antes a gente parava para preparar o ensino, escrever, digitar, vamos rezar, senta aqui, vamos, né? Tudo aquilo que é próprio do nosso ministério de formação. Eu preciso agora continuar, mas a formação não é para o outro, é para mim. O Senhor, Ele quer nos chamar de volta para um caminho de catequese, de ensino, onde o Senhor quer nos relembrar e talvez mostrar aquilo que a gente não teve ainda a oportunidade de viver. Quantas coisas, meus irmãos, a igreja tem para oferecer. A nossa igreja é muito rica de ensinos, de documentos, e a gente é tão pequeno na fé. A gente pensa que, não, eu já tenho todas as apostilas, já passei por todas as apostilas do módulo básico, eu já fiz as apostilas específicas do meu ministério, eu já tenho toda a formação. Que humildade a nossa, que inocência nossa. Nós precisamos saber que isso ali é só o iniciozinho de uma caminhada dentro do movimento. Mas, sendo o movimento Renovação Carismática Católica, nós temos que saber, nós somos igreja. E sendo igreja, eu preciso conhecer os conteúdos da fé que a igreja nos transmite. Então, o que eu trago para vocês nesse tempo de direcionamento? Nós precisamos aprender, primeiro, a nos reconhecer que nós precisamos nos formar. Eu preciso de formação. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou a formadora melhor ou pior do que o outro ou do que a outra. Não, nós seremos essa liderança comprometida na medida em que a gente se moldar aquilo que o Senhor quer nos falar. Então, nós precisamos fazer um caminho nesses últimos 6 meses do ano de 2020, em que o Senhor diz, resgatar a identidade. Bom, se eu tenho que resgatar, o que está acontecendo? Nós perdemos algo pelo caminho, foi algo que foi ficando longe das nossas mãos. Eu perdi a intimidade com os estudos, a intimidade com a palavra, eu perdi a prática de dizer, não, eu vou pegar esse livro e vou ler até o final, anotar e dizer, eu quero discutir com os irmãos o que tu achou disso, o que tu achou daquilo. Nós perdemos um pouco disso tudo. Como que nós vamos resgatar uma identidade que eu nem sei o que é? Como que eu vou resgatar, né, trabalhando em cima desse livro, se eu, ou você, né, nem adquiriu o livro que trabalha aquilo que o movimento nos pede nesses próximos 3 anos? Nós precisamos, meus irmãos, assumir a responsabilidade do chamado que o Senhor nos fez. Ou senão, não vale a pena. Fazer por fazer, porque precisa, fazer por obrigação, não vale a pena.
se estamos vivendo esse tempo de isolamento, de distâncias, tempo de silenciar, porque o Senhor silenciou por muito tempo. E é um tempo de silêncio interior, onde o Senhor quer dizer para mim e para você: o que tu queres do meu ministério, Senhor? O que tu queres para mim? O que tu queres quando tudo isso voltar? Que eu seja um novo formador, uma nova formadora. Mas eu preciso buscar, eu preciso estar atenta àquilo que é do meu movimento, aquilo que é da igreja, aquilo que são as verdades que nos são escondidas. Irmãos, irmãs, existem tantas verdades, de doutrinas, de verdades da nossa fé, que não são faladas, que não são anunciadas, porque está faltando quem viva essas verdades. Está faltando quem tenha coragem de denunciar aquilo que é verdade da nossa fé, porque se eu não falo, eu não tenho a responsabilidade de viver. Então eu vou esconder. E verdades preciosas estão sendo escondidas. Não se fala mais de coisas simples, de abertura à vida, de vivência da palavra, de uma vida de santidade, de renúncia ao pecado. Não se fala muito, sabe por quê? Porque eu vou falando aquilo que o povo quer ouvir. E as nossas lives, quanto mais pessoas dá, melhor. Mas se eu começar a apontar para o outro os problemas, ai não, eu não vou ver aquilo lá porque ele fala do meu erro. Então, eu vou omitir. Eu começo a omitir aquilo que é a verdade. Então, eu vou falando aquilo que o povo quer ouvir. Mas não, o Senhor me chama você como formador a buscar conhecer essas verdades. Bom, surgiu uma dúvida sobre isso, sobre ideologia de gênero, sobre células-tronco, surgiu uma dúvida sobre transplantes. O que eu faço? Onde eu busco? No catecismo da igreja tem tudo isso. O catecismo da igreja católica é muito rico, a igreja é muito rica de documentos, a igreja é muito rica de magistério. Os ensinamentos dos santos padres são para nós um tríplice da nossa fé. Nós precisamos viver na palavra, no magistério e na sagrada tradição. E o que nós, como formadores, temos buscado aprender nesse tempo sobre isso? Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que você, como formador, pode fazer a partir de agora? Nós vamos, a partir de agora, fazer um cronograma junto com os coordenadores diocesanos. Você vai receber, cada diocese, uma data, um cronograma de estudos. O tema de estudo será o mesmo para todos os formadores do estado de Santa Catarina, só o dia será um pouquinho diferente, o dia que a gente vai se encontrar. Então, nós vamos ter, para cada mês de agosto, mês de setembro, já temos os temas prontos, né? Eu vou lançar aqui para vocês. Você vai estudar no mês de agosto o quê? Esse livrinho. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. É isso que eu falei do plano, né, do projeto de resgatar, guardar e propagar. Então, todos os formadores são chamados no mês de agosto a estudarem esse livro. E nós faremos, então, no final do mês, né, estamos aqui dia 25 e 26, nesse final de semana, anunciando já para vocês. Então, temos até o final do mês, antes da última semana, para ler. É um livro pequeno, simples e muito gostoso da gente degustar, anotar aquilo que eu achei importante, fazer um estudo, não apenas ler por ler, mas fazer um estudo desse livro. E nós vamos fazer encontros por dioceses, cada diocese com seus formadores, né? Estaremos eu, talvez uma outra pessoa convidada,
o Alex, a Dayana, Diácono Sena, vamos convidando esses irmãos, de acordo com a agenda de cada um, algum outro formador de outro estado, para que a gente possa estar debatendo sobre esses temas. Esse é no mês de agosto. Para o mês de setembro, para você já ir se preparando, é o documento do Papa Bento XVI, Porta Fidei. É aquele que fala a porta da fé, que ele trabalha sobre a fé. Foi lançado no ano da fé, quando ele decretou o ano da fé. Alguns podem ter, outros talvez não. Gratuitamente, a gente pode entrar no site do Vaticano, baixar esse documento, imprimir ou ler direto no celular, no computador. Nós vamos também disponibilizar o link para vocês. Mas então, você já está sabendo que para o mês de setembro terá que estudar esse documento. E assim nós vamos fazer até o final do ano. Para cada mês, um documento, ou um livro, ou um estudo, ou um vídeo, alguns vídeos. Então, nós vamos rezando e falando aquilo que o Senhor tem para nos preparar, para resgatar em nós, resgatar em mim essa identidade de ser cristão, de ser católico, de ser um carismático, que conhece aquilo que o nosso movimento pede, aquilo que a nossa igreja pede, sabendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós precisamos estar preparados para nos defender dos ataques, das ciladas. Nós queremos, meus irmãos, que assim que nós pudermos voltar a nos encontrar, eu, você, possamos estar preparados, porque eu ouvi outro dia de uma homilia de um sacerdote: nunca mais seremos os mesmos, nunca mais voltaremos a ser como antes, porque muitos estão se perdendo pelo caminho, muitos estão perdendo a fé, muitos estão saindo, né? Você pode estar vendo esse vídeo e se lembrando de irmãos que já não buscam mais os sacramentos, talvez porque não pode, mas que não assistem mais a Santa Missa, que não buscam quando podem. Tem irmãos que não interagem mais no seu grupo de oração, tem irmãos que você acompanha pelas redes sociais e estão bem longe daquilo que eram um dia, e nós vamos perder muitos irmãos se eu e você não nos prepararmos para resgatar a mim primeiro e depois a esses irmãos. Muito além do que propagar o batismo no Espírito Santo, que é o plano para daqui a 3 anos, né? Terceiro ano, lá em 2022, eu preciso então resgatar em minha identidade, resgatar no outro que já conhece a verdade, mas que abandonou essa verdade, por falta de profundidade na fé, por falta de conhecimento, talvez porque as nossas formações foram superficiais, foram fracas, as nossas formações não atingiram aquilo que era para atingir. Então, é preciso a gente reconhecer que nós erramos, falhamos, ou que o outro simplesmente foi abandonando, porque o mundo roubou ele de nós. Então, vamos fazer esse plano de estudos, vamos resgatar, primeiramente em nós, o desejo pelo estudo da palavra, o estudo da fé, e depois para que a gente, conhecendo um pouco mais, tendo essa sede, voltar a conhecer, voltar a estudar, quem sabe você pode tomar esse gosto, fazer isso com outras pessoas, fazer com seus irmãos no grupo de oração. Uma coisa que falei no início que nós podemos fazer, né? O que nós como formadores podemos fazer lá no nosso grupo de oração, de maneira online. Grupos de perseverança. O grupo de perseverança, ele é justamente para isso. O terceiro momento do grupo de oração, ele é para alimentar o outro, é para dar ao outro um alimento mais sólido. Aquilo que a gente não pode dar na reunião de oração, porque a reunião de oração ela tem todo um carisma próprio, um mover próprio, que é mais
de oração, de pedir, de clamar e pedir o batismo no Espírito Santo, de anunciar o querigma através da palavra de Deus, lá no grupo de perseverança, a gente pode trabalhar assuntos mais catequéticos, formativos. Nós podemos ir alimentando os nossos irmãos. E daí você pode pensar assim, mas de tanta gente que participava do nosso grupo, eu coloquei o convite e só 5 estão participando. Bendito e louvado seja. São esses 5 que o Senhor vai te chamar a pastorear nesse tempo. São esses 5 que, com você, vão te ajudar a firmar na fé, para que, resgatando em mim e em você e naqueles 5, nós possamos, no ano que vem, quando nós formos trabalhar o guardar, a gente já tem esse conhecimento. Não podemos guardar algo que não nos pertence, que não está conosco. Aquilo que não possuímos, a gente não guarda. Aquilo que está na posse do outro, quem guarda é o outro e não eu. Então eu desejo a você um bom estudo nos próximos dias. Se você não tem esse livrinho, você procura com o seu coordenador diocesano do Ministério de Formação, ou a sua diocese, né? Cada um sabe onde pode encontrar, mas também tem onde adquirir na livraria RCC Brasil, RCC Shop, na editora. Você pode comprar, talvez se junte alguns irmãos da diocese, aquelas que não têm mais, compra uma quantidade para economizar no frete. Mas, irmãos, vamos estudar. Eu espero você na nossa conferência, que vamos anunciar depois o dia de cada diocese. Estaremos juntos conversando e partilhando sobre o que o Senhor quis nos falar nos próximos dias. Então era isso da minha parte, era isso que eu queria falar. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu sim, pelo seu chamado. Bendito e louvado seja por você estar aqui conosco. Sabemos das dificuldades, de um encontro online, muitas coisas para dispersar, muitas coisas para tirar a nossa atenção, mas eu agradeço ao Senhor, porque você esteve conosco. Confio que você vai colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos falou, e desejamos que o Senhor resgate em mim e em você a identidade da renovação carismática católica, uma identidade firme, sólida, de estudo, de desejo de estudo, de conhecer. Lembramos que a renovação surgiu lá em Duquesne a partir daqueles jovens que, para viver o retiro, estudaram o livro dos Atos dos Apóstolos. Eles não foram para um retiro sem uma base. Eles leram para se preparar. Eles estudaram aquele livro do Atos dos Apóstolos. E então foram para o retiro e experimentaram a graça do batismo no Espírito Santo. Bendito e louvado seja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.